A Monique de Souza é advogada, tá? E vai explicar para a gente sobre essa nova lei que criminaliza o ciberbullying e como realmente ela vai influenciar no universo dos jogos de videogames. Eu já fico assim pensando e analisando, meu Deus, como identificar, como entender, como realmente essa lei vai, de uma certa forma, acontecer de uma forma justa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer receber você. Obrigada, Vanusa. É um prazer também estar aqui com vocês. Muito É bem bom. interessante essa questão mesmo de envolver, né, o cyberbullying com os jogos eletrônicos, porque o pessoal perde um pouco a linha, assim, né, e não sabe muito bem até onde ir e como isso agora vai repercutir, né. Com a lei ali de 14.811, ela foi publicada em janeiro desse ano, né? Então, antes existia uma lei que somente conceituava o bullying e o cyberbullying, só que não existia uma punição. Então, a partir de agora, virou crime. É um fato típico que está previsto agora no Código Penal. Então, tem a questão, né, de ou ser praticado por maiores ou ser praticado por menores. Existem as vertentes, né? Então, se você pratica isso num jogo eletrônico, precisa existir meios que a vítima possa estar denunciando na plataforma, né, desse jogo, precisa tirar prints, precisa juntar todo tipo de prova para que ela possa exercer o seu direito. Chamou a atenção foi essa informação. Uma em cada 6 crianças entre 11 e 15 anos afirma ter sofrido bullying online, de acordo com um estudo que foi feito em 44 países realizados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A gente fica extremamente preocupado, é chocante, porque talvez as pessoas não estejam percebendo, mas nunca se falou tanto em problema de doenças relacionadas ao psicológico e as pessoas não estão observando que muito se cobra, principalmente presencialmente, mas a coisa ela está sendo embutida, caladinha e as pessoas não vinham falando tanto. Que bom que vocês, né, da lei, estão observando e estão percebendo que isso realmente é um caso de saúde mental importantíssimo e que compromete principalmente as nossas crianças, que são o futuro do nosso Brasil, do país e dos países. Olha só, a gente fica preocupado, porque assim, analisando é muito bom, mas se perder esse freio, é muito complicado. Vai virar uma febre. Então, é muito importante que isso seja resolvido logo. A gente percebe que em alguns países, determinados jogos já estão sendo praticamente retirados. Estão criando novas situações para que crianças possam vivenciar algo que seja mais saudável, né? Isso tem sido observado. E a gente percebe que muitas vezes aqui para o Brasil é muito novo, não é verdade, Monique? Parece que as pessoas ainda não entenderam, mas em outros países isso já está começando a ser realmente buscado de uma forma mais rígida, né? Sim, aqui no Brasil é tudo muito novo, essa parte de jogos eletrônicos. Inclusive, saiu há pouco tempo, né? A Lei 14.852 saiu em 3 de maio, tá? Ela é um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. Então, essa lei já tem um capítulo próprio para a proteção das crianças e adolescentes. E estabelece uma série de diretrizes, né, que agora os desenvolvedores de jogos ou os publishers, que eles também chamam, precisam estar cumprindo. Então, precisa existir um canal de denúncia, tem que ter esse retorno da plataforma para a vítima, para ela saber o andamento dessa denúncia. Eles precisam estabelecer punições, desde suspensão de conta, né, ou até mesmo banimento, que é o que mais acontece. Precisa ter, né, o respaldo dos pais, eles precisam estar atentos ao que os filhos estão jogando. Inclusive, uma das determinações agora é que precisa estar explícito a faixa etária do jogo. Então, precisa também estar atento a essa questão. Hoje, né,
existem muitos jogos de tiro que as crianças acabam, né, jogando bastante. Então, os pais precisam sempre estar atentos, porque eles acabam tendo contato com outras pessoas, né, tendo essa comunicação, geralmente pela fala mesmo, e, e o pessoal perde um pouco a linha, né? Com certeza, e principalmente crianças, né, Monique? Principalmente crianças, né? Porque elas ainda estão formando a personalidade delas e a gente sabe que a mente delas realmente está ali de forma bem inocente. E aí, o que diz essa nova lei, por exemplo, aqui no Brasil? Como foi feita essa mudança? Quais, por exemplo? Como a gente pode chamar a atenção dos pais que estão assistindo o nosso programa? É que assim, essa lei, a gente está considerando ela de bullying e cyberbullying. Sim. Porém, ela trouxe assim uma série de alterações. Inclusive, foi incluído, né, no Código Penal um parágrafo onde já existia o crime de induzir, né, uma pessoa a cometer algum suicídio, mutilação, essas coisas. E agora foi incluído, então, um parágrafo específico para punir os administradores de site, grupos, que seja, né, que acaba incentivando esse tipo de comportamento. Então, a tal da baleia azul, da MoMA, que teve algum tempo aí, então, foi incluído no Código Penal, vai ser punido. E não é tranquilinha não a pena. Mas é importante, inclusive, até acabar. Tem que ser eliminado, porque assim, a gente vê tantas coisas que acontecem, que são tão pequenas, e que da noite para o dia eles eliminam. Por que algo tão sério, né, como esses jogos, que por sinal, eles mexem com milhões, né? Além de destruírem a vida das pessoas, estão destruindo também a oportunidade de se manter um mercado mais limpo. E a gente precisa chamar essa atenção, porque a gente precisa da tecnologia, a gente precisa dela. Nós sabemos que é moderno os jogos online, sabemos que é moderno, a tecnologia ela não vai embora, ela está aí, mas a gente precisa entender que as nossas crianças, se elas não tiverem a saúde mental delas, nem brincar elas vão poder brincar. E aí o que chama bastante atenção, nesse caso das relações sociais, né, que acontecem muitas vezes com esses jogos eletrônicos, às vezes está acontecendo dentro da tua casa com os coleguinhas de escola. Como é que a gente pode ficar de olho relacionado a isso? E como a lei também pode entrar neste caso? Porque às vezes você está na escola, seu filho está na escola, mas ele sai da escola e continua com joguinhos fora da escola. Não é só, às vezes ele está ali no intervalo, fazendo ali, brincando e tudo, e às vezes quando chega em casa, continua nos jogos. Então, assim, às vezes o que é inocente, não, ele está brincando com um amigo. De repente, não, né? E esse bullying, é como você falou, é algo que pode tirar a vida de alguém que está pertinho de você, do teu lado, brincando com os melhores amigos. Mas será que todo mundo que está ali é amigo? Né? Sim, tem que ficar atento, porque muitas vezes a criança, né, o adolescente, sofre o bullying, por exemplo, na escola, e em casa ele busca o jogo, né, para se distrair, para tentar se sentir melhor. E vai que acontece, né, de acabar ainda sofrendo um cyberbullying dentro do jogo, onde ele está procurando um conforto. Então, essa pessoa, né, vai ficar completamente desestruturada. Então, realmente, os pais precisam estar constantemente observando, tem que ter uma comunicação com o seu filho, tem que ver como ele está se sentindo, se ele está se isolando, se está tendo um comportamento diferente, sabe? Esses detalhes, essas nuances, precisa mesmo ficar de olho, tá? Aqui em casa eu tenho um menino, né, de 7 anos, e a gente joga e tudo que relacionado, porque eu eu adoro um joguinho. Quase viciada. Ela ia falando, porque vicia. Junto. Agora você se viciar, você ter uma vontade de jogar algo que vai trazer danos para a tua vida é complicado. No teu caso, você joga com o seu filho algo que você se sente bem e que você sabe o que está acontecendo. E que você sabe que tem um limite. Na verdade, é um prazer que você sente
em estar jogando algo que você sabe que não está fazendo mal nem para você nem para o seu filho. Mas existem vícios de jogos que vão trazer danos para a vida da pessoa, né? E isso é muito grave. E aí a gente chama atenção principalmente para esses grupos que muitas vezes acontecem de WhatsApp, né? Sim. Tanto que essa lei, né, ela veio com tanta força no início desse ano, após aquele caso da Jéssica, né, que sofreu aquele cyberbullying, ela sofreu cyberbullying e não conseguiu lidar com isso, acabou cometendo suicídio, né? Então isso, como repercutiu muito, a população, né, a sociedade exigiu uma resposta, então essa lei veio assim com uma força muito forte. Porém, existem algumas discussões ainda no mundo jurídico, onde uns dizem que não seria caso de criminalizar, mas sim precisa existir um programa onde exista, né, uma conversa com as crianças, uma preparação, capacitação dos profissionais da educação, para que eles possam estar passando também essas informações. O problema Mas é que... essa lei exige. Sim, quando a gente fala que essa lei veio forte e é crime, como é que ela vai ser aplicada? Por exemplo, como as pessoas têm que ficar atentas e é bullying. Realmente aquilo ali foi comprovado. No caso, já que é crime, como é que fica essa lei? Como é que fica assim as punições? Então, por incrível que pareça, o bullying ele está com uma pena somente de multa. Sim. Nessa parte eu achei até bem equivocado, tá? Uhum. Porém, no cyberbullying, a pena é de 2 a 4 anos de detenção. Nossa. E mais a multa. Então, quem pratica isso no mundo virtual, então a pena foi aplicada de uma forma bem pesada mesmo para coibir esse tipo de comportamento. Se a questão de você, né, sofrer um cyberbullying, você precisa juntar todas as provas possíveis, print, fazer gravação de tela, gravar pelo celular, ir até um cartório, fazer uma ata notarial, que a gente chama, para você provar que esses documentos são verdadeiros, que não houve fraude, algum tipo assim, para ser considerado como prova. Encaminhar isso numa delegacia, fazer o boletim de ocorrência, para que seja tomada as devidas precauções. No caso de dos menores, né, os pais, esse menor precisa comunicar, né, os pais vão tomar todas essas providências e também fazer um boletim de ocorrência. Só que os pais precisam estar bem atentos. Bom, quando você fala os pais precisam ficar bem atentos, é muito importante, porque se o filho já falou o que está passando, já levou a informação para os pais e os pais não tomam as devidas providências, isso é grave para todo mundo, né? O que todo mundo tem que tomar consciência é que a história é só uma brincadeirinha, já não é mais uma brincadeirinha. Agora é crime. É crime e quem está assistindo o nosso programa agora tem que ficar atento sobre isso, saber o que o seu filho... Ah, mas eu nem gosto disso, eu nem vejo isso. Às vezes um filho, ele consegue convencer um pai ou uma mãe de que aquilo ali não é nada demais. Às vezes o que ele mostra para você num instante, você não vê nada demais. Mas você não vê a quantidade de tempo que ele muitas vezes fica num joguinho daquele. Você não fica 100% de olho nas conversas que estão acontecendo ali. Você não entra tão intimamente em tudo. Então, assim, isso é muito grave. Porque quando eles estão ali conversando no grupinho, são eles. E, de repente, às vezes mostra só o que você pode ver. E, às vezes, o que você não consegue ver é justamente o problema, né? Ainda que os pais não tenham esse interesse por jogos, não gostem, existem, cada plataforma, né, cada tipo de jogo tem as suas configurações onde os pais podem estar mexendo e prevenindo coibindo esse tipo de comportamento. Desde tirar localização, que muitas vezes fica ligada, retirar comunicação com estranhos,
somente vai poder se comunicar com amigos. Essa parte, né, de configuração, de cuidado, são coisas simples, não são complexas no momento que você pega ali e que pode surtir assim um resultado imenso. Bom, então vamos só chamar mais uma vez a atenção das pessoas sobre a questão das penas, né? Para que você fique atento. Então, se seu filho está com jogos eletrônicos em casa e você não está observando, não está atento, saiba que é crime e que você precisa abrir bem os olhos, porque também é a saúde e a vida do seu filho que está comprometida nesse momento. Sim, a lei veio para trazer ainda mais medidas para prevenir, né, para proteger as crianças e os adolescentes. Já existe, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, mas agora essa lei veio aí para trazer, para agregar ainda mais. E é bom, eu acho que vai ficar bem estampado também, provavelmente, alguns jogos eletrônicos que, de uma certa forma, não são interessantes para os jovens, né? E a gente sabe que hoje a maioria tem noção mais ou menos, mas até para os pais ficarem atentos, né? Entrar em contato também com os pais de outros adolescentes, entender como é que está o comportamento desses jovens dentro de casa, eu acho que isso cabe também, né? Mas com essa nova lei ali do marco, né, legal da indústria dos jogos, foram incluídas assim várias diretrizes e obrigações que agora os desenvolvedores vão precisar estar cumprindo. Então vai ficar muito mais fácil de uma criança e de um adolescente até mesmo denunciar caso ele esteja sofrendo alguma coisa ali mesmo na plataforma. Precisa ser de uma forma fácil, precisa ser intuitivo, porque às vezes são crianças menores, né? Então, até a questão da faixa etária, né? Antes até tinha alguma coisa ali que eles colocavam de faixa etária nos termos de uso do conteúdo. Agora precisa ser extremamente explícito, que nem quando a gente assiste TV, algum filme que existe a questão da faixa etária. Muito bom agora isso. Agora os jogos também vão precisar ter. Maravilha, já era para estar acontecendo há muito tempo, né? Essa é a verdade. Às vezes precisa realmente esperar que algo bem mais grave aconteça para se tomar as medidas. Infelizmente, às vezes é assim, quase sempre. Quero agradecer a sua presença, tá, Monique? Muito obrigada a você, um abraço para o seu filho, tá? Eu tô vendo aí, olha só, realmente, tô vendo aí uns brinquedinhos aí do lado, né, Lorena? Muito lindo. A coleção, né? Obrigada a você, que Deus te abençoe. Participe sempre do nosso programa, tá bom? Quem quiser entrar em contato Amém. com você ou seguir suas redes sociais. O meu Instagram, então, tá disponível, o pessoal me seguir ali, @Monique Souza, Moniche Souza. E pode também estar entrando em contato ali pelo meu site, sousadv.com.br. E estou disponível aí para qualquer coisa que vocês queiram estar me chamando, a gente conversar sobre outras leis, sobre outras situações.